Boa noite, boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver no ar. Gente, como que vocês estão? Eu já estava com saudades, viu? Confesso. Tirei aí uns diazinhos de férias. Pablo Thiago coordenou o nosso podcast aqui, mas estou de volta renovada e preparada, porque vem um ano maravilhoso aí e a gente tem muito conteúdo ainda para compartilhar com você. Tá chegando em casa? Já chegou? Como que está aí? Ó, entra, dispara o aviãozinho, porque a nossa conversa aqui hoje é de um conteúdo, gente, psiconutrição. Quem já ouviu falar? Pois bem, eu estou agora recebendo aqui a Lia, ela que é terapeuta, que coordena toda essa área da psiconutrição, já esteve conosco lá no Saber Viver também, e nós trouxemos para poder desfrutar aqui um pouquinho mais deste conteúdo, poder passar para vocês essas informações, porque, gente, é uma área maravilhosa. Eu fiquei encantada, vocês sabem como eu sou com essa área, e claro que eu ia compartilhar com vocês um pouco mais, a gente não ia parar por ali, não é mesmo? Mas dispara esse aviãozinho aí para o maior número de pessoas, coloca despertador, bota o sininho, porque sempre aqui nós temos conteúdo de qualidade de vida para você. E a gente recebe a Lia com muito carinho, viu, Lia? Gratidão por estar conosco mais uma vez, viu, querida? Obrigada, é um prazer enorme estar aqui de novo. Lá no programa foi incrível, mas queria ter falado várias coisinhas que não Ah, e consegui. aqui nós vamos conseguir hoje destrinchar, gente, destrinchar um pouquinho da Lia. Eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente quem é a Lia. Você nasceu em BH, não nasceu aqui? Como que foi aí a sua infância? E até a gente conhecer realmente a Lia profissional que chegou nessa área. Então, a minha história é muito rica. Eu sou meio filha de cigana, com índio, com espanhola, Que delícia! e então eu sou do interior. Hoje a minha família inteira mora em Governador Valadares, mas até chegar a morar lá em Valadares, né, quando eu tinha 13 anos, antes disso eu morei em mais de 30 cidades do interior de Minas, sempre em Minas Gerais. E então, assim, por isso que eu trago um pouco dessa história, né, de cigana. E aí depois que meus pais fixaram moradia lá em Valadares, eu continuei nessa rotina de mudar, viajar. Então depois de lá eu fui morar em São Paulo, aí eu fui modelar. Então fui modelar em São Paulo, aí depois vim parar em Belo Horizonte, também continuei modelando aqui. Depois fui morar fora, fui morar em Santiago do Chile, modelando. E depois fui para outros países também modelando. E depois resolvi estudar, que eu era apaixonada com nutrição. A minha mãe, desde muito nova, ela adorava fazer alimentos funcionais, que na época eu não sabia que eram alimentos Que funcionais, né? legal! Então, ela fazia muito, ela usava o germe de trigo, a aveia, e então eu sempre gostei muito dessa área nutricional. E Já foi aí, inserida ali também desde a infância, né, é o que a gente sempre fala, né, Lia, introdução alimentar desde essa fase mesmo, né, da infância, da juventude, porque isso faz toda a diferença para o futuro. exatamente. E eu tive essa sementinha plantada lá no início da minha infância com a minha mãe, que sempre cuidou. Minha mãe é mega vaidosa, ela hoje está com 60 anos, mas assim, linda, esbelte, atleta. Então isso foi plantado lá atrás. E aí quando, tive a oportunidade, eu parei e falei: "Vou estudar nutrição". E aí comecei a cursar nutrição, amei, aí logo depois, antes de concluir o curso, eu acho que eu já devia estar no quinto período, eu, comecei a namorar com o que hoje é meu marido, né, e ele atleta de futebol, né, então, logo depois a gente se casou e ele foi, vendido para outros países. O primeiro que a gente foi para a Arábia Saudita, que foi, assim, uma baita diferença de cultura, De né. tudo, Lá né. a gente usava burca, então, foi muito diferente, foi encantador, assim, a questão da culinária, do comportamento. Então, assim, depois que eu me casei, eu continuei mudando. Aí a gente morou na Arábia Saudita, depois fomos pra Rússia, Turquia, aqui no Brasil mesmo, em várias cidades diferentes, estados diferentes. E eu só consegui concluir a nutrição em 2012, quando eu voltei para o Brasil. Meu marido, né, ele fechou com um time lá no Rio de Janeiro, Uhum. e aí eu concluí o curso lá em 2012,
Não, a gente voltou em 2012 e eu concluí em 2013, no final de 2013. Sim. E aí foi maravilhoso, porque eu estava num lugar onde tinha essa preocupação, né, sempre teve essa preocupação com o corpo, com a alimentação. Então lá eu tive boas experiências, eu tive contato com a Patrícia Davidson, que é uma nutricionista, na época era uma das maiores e hoje continua. Fui trabalhar também com o André Henrique na questão do Detoxing Box. Que legal. Então tive boas experiências como nutri, e logo depois, já estava trabalhando já há uns 2 anos, eu sentia falta de algo mais. Toda vez que eu ia atender o paciente, eu percebia que, eu não conseguia alcançar tudo, que eu podia, né, em questão de otimizar aquele trabalho que eu estava fazendo ali enquanto nutri. Foi aí que eu comecei a pensar o que mais que eu poderia fazer. E aí veio a Sim. psicologia. Então, em 2015, eu comecei a estudar psicologia e foi incrível. Eu falo que a psicologia me transformou, porque antes eu tinha o conhecimento da nutrição e acaba que assim eu percebo ainda hoje muita nutricionista muito metódica, muito incisiva, Engessada, né, porque a gente de qual isso eu falo em qualquer profissão, né, Lia, você me corrige se estiver errada, porque a gente lógico, a gente tem aquela situação de irmos atrás de uma formação que a gente identifica, só que ali a gente fica engessado, e a gente acha que não tem nada que possa acompanhar, ao mesmo tempo trazer a mais, e a gente ali formar então outro atendimento, outro trabalho. E eu exatamente. trabalhava com terapia. Quando eu conheci a integrativa, eu falei: "Meu Deus, terapias, vou juntar a integratividade", né. Como a sua história, eu fui adotada também por uma tribo cigana, mas eu fiquei muitos anos Que com eles, legal. então eu mudo bastante, mas hoje eu falo que eu tenho 16 anos que eu moro em Belo Horizonte, mas, tenho minha raiz lá no Rio ainda, em Paraty. E assim, eu vejo o quanto que isso culturalmente pra gente fez toda a Muito bem. diferença, porque eu trouxe a parte da terapia integrativa devido a eles. Porque os atendimentos, né, de integratividade vêm somando muito, e a terapia ela abre esse leque, e a nutrição acaba abrindo esse leque também. Então a gente Abre. sai da faculdade totalmente assim, engessado, e Exatamente. muitas pessoas ainda não descobriram que podem transformar a sua profissão em um amplo mercado, fica totalmente ali travado. Exatamente, você falou tudo. Essa questão, né, do meu pai cigano, meio índio, então eu tinha, meu pai trabalhava muito isso com a gente, a questão dos xaropes naturais, ele Os ia no meio. fitoterápicos tá aí, né. Então, ele ia no meio, assim, a gente adoecia, teve uma vez que eu tive pneumonia e eu fiquei muito ruim, eu fui desenganada pelos médicos, eu tinha em torno de 9 anos. E e o médico falou assim: "Olha, leva para casa, porque ela não está respondendo ao antibiótico, e leva para casa para ela ter um final de Despedir. vida, no meio da família". E aí a gente voltou para casa e eu lembro direitinho, meu pai indo no meio do mato, que a gente morava numa cidadezinha bem pequenininha, ele foi para o meio do mato, da floresta, e voltou com pé de galinha, não sei se você conhece, é uma planta maravilhosa para Uhum. gripe, voltou com pé de galinha, voltou com um monte de plantinha, socou no pilão, Guaco e va então, e misturou com alho, e eu fiquei tomando aquele xarope, alguns dias, eu lembro que 3, 4 dias, assim, e logo depois eu estava melhor, e eu fui curada, assim, com, um tratamento fitoterápico mesmo. fitoterápico, sabe. Então, assim, é maravilhoso. Então, tudo isso que a gente vive, né, na nossa infância, e a gente vai crescendo com isso, vem acompanhando a gente. E Uhum. na nutrição, então, assim, logo depois que eu me formei em nutrição, eu sempre tive afinidade pela fitoterapia, né, tem uma frase que a gente escuta muito, né, que o alimento é seu remédio, então isso para mim não tem nada mais do que verdadeiro, assim, com o alimento você consegue tratar, e muito mais que tratar, se a gente for mais inteligente, a gente consegue É, prevenir muitas usar na doenças. prevenção, usar na prevenção. E quando você fez psicologia, você imaginava já ali atuando na psicologia, já ficava matutando o que que você poderia, então, fazer nessa junção com a nutrição? Olha, quando eu comecei a psicologia, foi maravilhoso, assim,
os semestres iniciais, né, que você aprofunda bastante o que é psicologia, é um autoconhecimento. Então, quando a gente faz psicologia, também você está num processo terapêutico intenso. Sim. Então, é um autoconhecimento, assim, é tanta informação que você recebe, você voltar para o seu interior, você questionar os seus pensamentos, questionar suas atitudes, você questiona todo mundo à volta, até né, antes de fazer psicologia, eu sinto que eu julgava muito mais os outros. E depois da psicologia, você consegue entender que cada um é único e que Uhum, a forma que o outro passou é completamente diferente da sua. Então você não pode, olhar a vida do outro através do seu prisma. Então uhum. isso, assim, isso para mim foi uma mudança radical, assim, que foi maravilhoso. Então, durante o período da faculdade de psicologia, eu preferi não atender. Eu fiquei imersa ali na psicologia. Algum momento eu até achei que eu fosse me tornar, apenas psicóloga, terapeuta, psicoterapeuta, mas à medida que eu fui avançando, né, ali quase já para o fim, principalmente no último ano que é estágio, então eu fiz o atendimento propriamente de pacientes de diferentes, né, demandas, e aí eu entendi o quanto a nutrição era importante. Porque muitas vezes eu recebia paciente, e ainda hoje eu recebo paciente, que às vezes está fazendo tratamento até psiquiátrico, ou às vezes quer procurar um tratamento psiquiátrico, vem na psióloga antes para ver se consegue, eh, melhorar aquela condição Porque dele. ainda tem aquele preconceito do psiquiatra, né. Tem, Então assim: tem. "Não, eu vou para o psicólogo, mas psiquiatra não, não tô doida ainda não, não Exa precisa ir psiquiatra ainda não". exatamente. Gente, é tão, assim, fútil essa, sabe, essa né, que a gente faz de julgamento, é muito, porque cada um tá na sua área, cada um atinge a sua área, e vai ter momento que o próprio psicólogo vai falar com você se você precisa de um acompanhamento psiquiátrico, porque o psiquiatra ele Exatamente. pode estar te orientando ali com alguns medicamentos para te ajudar no primeiro estágio, né. O Exatamente. psicólogo ele vai cuidar um pouquinho mais ali do seu contexto alimentar, na sua ajuda social. Então eu falo hoje, é tão bom ver a integratividade em ação, É maravilhoso. porque a gente entende, né, que o atendimento multidisciplinar é Sim, o que faz a diferença hoje para o ser humano. Nós não exatamente. somos só mente, nós não somos só físico, nós não somos só espírito, né, nós temos Exatamente. várias coisas, então a gente precisa cuidar lá da alma para vir cuidando de tudo, né. Exatamente. E foi isso que eu percebi com a nutrição, o quanto que uma, área poderia contribuir com a outra e vice-versa. Então, muitas vezes eu recebia paciente no consultório de terapia, né, de psicologia, que veio procurando a psicóloga, e, com problema de insônia, com problema de ansiedade, né, que a ansiedade faz muito essa busca ao psicólogo, né, porque é um desconforto enorme que, tira a qualidade de vida. Aham. E aí, né, fazendo a anamnese, entendendo melhor o paciente, eu percebia que às vezes a simples retirada do café já melhorava a qualidade de sono do paciente. E aí se eu não tivesse esse olhar de nutricionista, se eu não entendesse, né, o quanto uma cafeína ou a falta de um nutriente, então, o paciente vinha enquanto eu psicóloga, mas eu pedia uma bateria de exames, né, exames, bioquímicos, eu fazia leitura ali e via, às vezes estava com deficiência em vitamina D, e a Uhum. deficiência em vitamina D pode levar a casos depressivos, ansiedade, então a microbiota, então assim, com o tempo, já ali nesse último ano de atendimento em psicologia, né, nos estágios finais, eu percebi o quanto eu poderia né, agregar os 2 conhecimentos e trazer, resultados duradouros, né, resultados precisos para o paciente, então foi maravilhoso. E explica pra gente um pouquinho, Lia, o que seria então, né, o atendimento do psiconutrição, né? O que que você consegue avaliar, ajudar, esses benefícios? Porque às vezes a gente acha nutrição, a gente pensa logo o quê? Dieta, né? Exatamente. "Ah, vou procurar nutricionista só quando eu estiver obeso".
Ah, vou procurar uma nutricionista se eu estou muito magro e preciso engordar. A gente infelizmente tem essa mentalidade, Sim, né, nutricionista é para quando eu quiser emagrecer ou nutricionista para me ajudar na parte de engorda, que aí vai me receitar ali uma dieta. E aí é onde a gente mais se preocupa, nós que estamos à frente da informação, né, passando essa qualidade de notícia, porque existem profissionais e profissionais, é aquilo que a gente falou no início. sim, E acaba que às vezes um profissional, infelizmente por não gostar do que faz, porque quem ama o que faz avança, mas tem gente que está na profissão por não gostar, por necessidade, está tudo bem. Uma hora vai se encontrar, né. Mas acaba que esses profissionais, faz um envolvimento com o contexto de todos, sim, né, e o paciente, ele que acaba sendo prejudicado. sim, Porque ele vai lá no Google e joga hoje dieta da lua, dieta do sol, dieta sem isso, dieta sem aquilo, e nem sabe se o organismo dele está preparado para isso, exatamente. né. Então eu queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Então, meu atendimento, né, ele é eu chamo de psiconutri, né, psiconutrição, porque eu pego o paciente, e trato ele como um todo. E além da questão da psicologia e da nutrição, eu também sou formada em epigenética. Então Uhum. a gente faz a leitura do mapa genético dos polimorfismo que as pessoas têm, né, que nós temos vários, e cada um tem polimorfismo completamente diferente de outros. Então eu junto todo esse conhecimento e eu sou completamente contra dietas. Eu acho que, primeiro, dieta, quando você pega uma dieta, principalmente na internet, é uma dieta que está lá, que serviria para todo mundo. Como se cada um é único? Né? Então, hoje, com o mapeamento genético e com aprofundamento, né, no estudo do ser humano mesmo, do indivíduo, a gente percebe o quanto cada um é único e o quanto cada um precisa desse olhar único. O meu trabalho, eu viso principalmente a qualidade de vida. Uhum. Então, a longevidade. Então, quando eu pego um paciente, eu pergunto para ele: "Como que você quer estar daqui 30 anos? Daqui 40 anos? Daqui 50 anos?". Então, essa é a pergunta que eu faço e a reflexão que eu trago para eles. Então, o tratamento ele envolve, o cuidado do sono, né, então eu faço bastante exercício em relação à rotina do sono, à higiene do sono. Eu faço o cuidado da microbiota intestinal, porque sem uma microbiota intestinal, saudável, a gente tem trilhões de células no intestino. Uhum. A gente gostaria que só tivesse bactérias boas, mas nós temos também bactérias ruins. Então a gente tem é uma luta diária, você se alimentar bem, alimentar uma dieta rica em fibras, com prebióticos e probióticos, alimento de verdade, para que você sustente, para que você alimente mais as bactérias boas. E todo esse intestino impacta na sua saúde como um todo. Então eu gosto de trabalhar os neurotransmissores, então eu uso muito o uso de superalimentos, de suplementação para a gente, regular esses neurotransmissores que afetam diretamente o estado, mental da pessoa, né, o sistema, de luta e fuga, o estado de alerta, essa questão de ansiedade. Então, eu faço um trabalho, completo, olhando o indivíduo como um todo e, claro, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ficar com o corpo, né, eh entrando na roupa que ele deseja de final de ano e etcétera. Mas eu falo que isso é consequência, porque o objetivo principal é você estar bem, é você estar saudável, é seu intestino estar funcionando direito, é seu sono ser um sono de qualidade, a sua pele estar bem, o seu cabelo, né. Então, o peso ele vai ser consequência, porque quando você cuida de tudo isso, não tem como você ficar acima do peso, né. Então eu gosto de brincar que o cuidado, ele começa por dentro, mas ele reflete o que você tem ali fora. Então, uma pessoa bonita, bem cuidada, com uma pele, né, com viço, você vê que ela, tá uma pessoa o corpo dela é de uma pessoa atleta, que faz atividade física, tudo isso reflete. Então ela Uhum. ela tá bonita porque ela se cuida por dentro, isso reflete fora.
Sim, Então, o com meu trabalho certeza. é esse. Se vem me procurar, tem paciente que vem me procurar querendo dieta, querendo emagrecer 10 quilos em 30 dias, e eu já falo: olha, eu não trabalho assim, meu foco não é perda de peso, o meu foco é qualidade de vida. E é muito engraçado porque as pessoas realmente ficam muito focada nessa questão de dieta. Então as pessoas não abrem a mente que você precisa da nutrição para ter qualidade de vida e usar Exatamente. a nutrição até como prevenção, que é muito mais amplo do que você ficar só voltado ali na questão de vou emagrecer ou vou engordar, vou emagrecer e vou engordar. Exatamente. E a maioria das vezes, Lia, a maioria das vezes, a nossa doença ela é da mente, né. A nossa mente Exatamente. ela é muito perigosa. A nossa Exatamente. mente pode provocar inúmeras situações e o nosso corpo reage. Se a gente falar que essa água vai fazer mal, essa água vai fazer mal, gente. Vocês não têm noção o poder da nossa mente. E quando você me contou que você faz a psicologia agregada à nutrição e vice-versa, eu achei isso fantástico, porque Sim. você consegue controlar a raiz do problema, que é a nossa Uhum. mente, e não deixar também que a gente passe pelo processo de uma nutrição doída, Sim, exatamente. porque, gente, nutrição não tem que ser doído, né, a maçã que faz bem para você, às vezes pode fazer mal para mim. Então é isso que eu achei super interessante dentro do seu trabalho. Exatamente, isso foi a maior diferença que eu encontrei, enquanto nutricionista, porque quando eu era, quando eu tinha só a formação de nutrição, eu me via de certa maneira engessada ali, e querendo que o paciente correspondesse àquela estratégia que eu estava passando, e percebia as dificuldades dele, mas eu não sabia o que fazer. E depois da psicologia, isso transformou a forma de eu interpretar as dores do paciente, de Uhum. interpretar, a dificuldade dele, inclusive de entender a dificuldade dele, que antes, como nutri apenas, eu não entendia. E a psicologia me trouxe isso. Então, hoje, eu consigo atender um paciente, entendendo o que é importante para ele. Porque muitas vezes, a dificuldade dele está atrelada a alguma crença definitiva, né, alguma crença instalada ali na cabeça dele. E aí a gente começa a trabalhar primeiro as crenças, então aí entra em ação a psicóloga. Vamos trabalhar primeiro a crença dele, por que que ele tem essa crença tão enraizada? Então a gente começa com uma estratégia nutricional mais tranquila, né, para ele seguir, para ele continuar, né, igual eu gosto de brincar, é melhor fazer 1% todo dia do que não fazer nada. Então eu começo com uma estratégia bem tranquila, que ele possa ir seguindo e que ele possa se sentir motivado dia a dia a continuar seguindo, enquanto isso eu estou destravando ali alguma E crença que sem ele perceber, né, Lia, sem ele perceber, natural, assim, natural. então fica um processo muito gostoso. E eu Exatamente. não sei se é lógico, né, porque você depois que você fez a psicologia, mas eu quando eu atendia como até esteticista, eu falo: "Gente, todos nós somos um pouco terapeutas", Sim. né, todos nós acabamos tudo que a gente lida com o público, a gente acaba se tornando um pouquinho terapeuta também. E se a Exatamente. gente consegue abraçar essa parte, porque o nosso dia a dia está cada vez mais complexo, né. Sim, Nós estamos perdendo a nossa essência do parar, respirar, botar o pezinho na grama, né, sentir os prazeres, termos os prazeres da vida, porque a sim, gente só fica realmente preocupado numa máquina que vem acontecendo. Nós somos muito capitalistas, é fato, nós sim, vivemos num país capitalista, então a gente acaba entrando nessa engrenagem e a gente esquece às vezes de aproveitar também, né, o que que Deus quer da gente aqui, né, qual a nossa exatamente. missão, o que que a gente está fazendo aqui. E é super interessante. Como que estão os atendimentos hoje? Principalmente quem está ali nos acompanhando já deve estar se perguntando: "Ah, eu quero ser atendida por ela". Como que estão os atendimentos? São online, presenciais? Onde que você está atendendo hoje? Conta pra gente. Então, essa vida minha de cigana, que ainda não parei, não estou igual você, que já conseguiu ficar 16 anos num lugar só, Estabilizada, né. mas eu tenho algo a meu favor que é maravilhoso, né, que é a internet e os atendimentos online.
Então, meus atendimentos são online, mas é um atendimento super embasado, tem todo um acolhimento do paciente, que hoje é possível fazer isso. Inclusive, tem muitos pacientes que preferem online do que presencial, né, Uhum. pela comodidade. Então, meus atendimentos estão sendo online. Além disso, eu já escrevi 2 e-books, então um e-book que está maravilhoso, que é sobre pequenas coisas que você insere no seu dia a dia e que fazem total diferença Que né, na legal. sua rotina e no seu bem-estar. Então, que é um e-book lá eu tenho dicas de shots, de chás, pensamentos. Então, eu junto a psicologia e a nutrição, e nele eu coloco várias coisinhas ali que você vai colocar no seu dia a dia sem mudar nada da sua rotina, né? Porque eu acho que a gente precisa pensar nisso. Então, a psicóloga gosta de pensar nisso, e que vai transformar a sua qualidade de vida. Esse é um, e tem um outro que eu ainda não lancei, mas que já está prontíssimo, que é sobre microbiota intestinal, o impacto dela na nossa saúde como um todo, principalmente em relação à saúde mental. Porque eu não sei se você sabe, mas 90% da nossa serotonina é produzida no No intestino. intestino. E o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, né, porque ele tem uma ligação direta com o nosso sistema nervoso central, através do nervo vago. Uhum. Então é uma via de mão dupla. Quando você está ansioso, quando você está nervoso ou está estressado, você manda informação do cérebro para o intestino, que bagunça ele todo. Então você pode ter uma diarreia, você pode ter uma constipação, ou vice-versa. Se a sua microbiota estiver muito ruim, tiver com mais bactérias, né, maléficas, por causa de uma dieta rica em ultraprocessados, fast food, né, entre outras coisas, ela também manda mensagem para o cérebro, causando ansiedade, depressão, entre outros. Então, Sim, esse e-book de microbiota intestinal tá maravilhoso. Ele te ensina a entender o que está acontecendo, né? E legal. te ensina a perceber como está seu intestino e o que fazer. Então, lá tem também receitas, tem várias coisas que você pode fazer para melhorar a sua microbiota e sua saúde como um todo. E, além disso, eu deixo também receitas de vários shots e também as tinturas. Você sabe o que é tintura? Eu conheço, mas eu acho que você depois pode explicar um pouquinho para o nosso público, As tin porque as tinturas, os ungüentos também, os azeites. Isso é um pouquinho da minha vida de Ai, de pai índio, né, é que o que a me gente ensinou. fala, fitoterápicos, gente. Então, as tinturas você, reúne ali, né, a parte concentrada da planta, né, que você reúne ali num potinho e você usa em gotas. Então, você pode levar na bolsa, você pode levar em viagem, fica fácil de você colocar no shot matinal. Uhum. Então, são maravilhosas, são valiosíssimos aliados para essa modulação da microbiota intestinal. Então eu tenho esses 2 e-books que, né, estão lá no meu Instagram. Tem meu Instagram, lia.moreira, e lá eu dou várias dicas, né, Eu vou pedir à produção, coloca pra gente o Instagram dela, lia.moreira, né, Lia? Isso. A gente já deixou aí para vocês passarem aqui pra gente mostrar para o nosso telespectador, a gente tem o hábito de mostrar. Ah, ótimo. E lá você faz a venda desses e-books? Eu faço a venda desses e-books que estão no Hotmart, né, mas lá tem um link que manda direto, e além disso, eu coloco vários vídeos, faço, receitas. Hoje eu tô com, 2, patrocinadores, né, parceiros, que é a Legal. Pura Vida, que para mim é uma das maiores, eh eh, né, empresas de produtos naturais que cuida da saúde como um todo. Lá você Uhum, encontra desde proteína até, vitamina D, então tem de uhum. tudo. E também tô com uma outra, parceira, que é a Care Natural Beauty, porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu falo, porque a alimentação, a gente fala muito do que comer, né, comer coisas que fazem bem, mas, o que a gente passa na pele é tão importante quanto o que a gente come, né, porque vai para a corrente sanguínea e tem um impacto na saúde também. Tanto é que, recentemente saiu uma pesquisa do impacto de produtos químicos que as pessoas usam na pele, nos neurotransmissores, inclusive trazendo, assim, sintomas de ansiedade e depressão. Então é muito sério. Então, além do que a gente come, a gente tem que prestar atenção também no que passa na pele, né.
E é isso, eu, adoro falar sobre, alimentar bem. Lá no meu Instagram eu sempre tô eu, gosto de falar do que eu faço, do que eu acho que faz bem para nossa saúde, Uhum. biopsicossocial, né. Então, eu gosto muito do grounding. Você sabe o que que é o grounding? Grounding? É, Não, é explica. o aterramento. Você falou agora há Ah, pouco sim, sobre sim. pisar na Tá, grama. Então, exatamente. grounding é exatamente isso, é você pisar na grama, e tem vários estudos que trazem quantos benefícios isso traz pra gente, né. Então, o simples fato de você pisar na grama, você reservar ali 5 minutinhos, Andar descalço, né, Lia, pisar essa ali, troca essa de troca de energia. energia, né, porque às vezes as pessoas ficam assim, né, traumatizadas. É, Tomar banho de chuva é muito é muito gostoso, bom. gente, renova. O pessoal fala assim: "Ah, tomar banho de chuva vai gripar", gente, se você tem tudo ali alinhado, não, aquele banho da chuva nós não temos nenhum cloro naquela água, que a gente fala: "Olha como que as plantas recebem água da chuva", Exatamente, então como que a gente completamente. não vai conseguir receber isso, gente? É muito Exatamente. sério. Né, e é muito importante essa situação, né, Sim, as pessoas, eu acho que cada vez mais elas estão. Tá. aparecendo aí Ah. agora, vamos interromper a Lia aqui um minutinho, para aparecer aí para ela, ó, tá tudo aí, né, Lia? Isso, tá Tem tudo os aí. e-books ali. Tem os e-books, tem, isso aqui foi no dia que eu fui no programa, que foi maravilhoso, tá Ah, registrado. tá aí registrado, muito legal. E é isso mesmo, né, porque a gente faz esse trabalho mesmo, né, a psiconutrição, gente, ela tem esse poder, né, assim, a gente acha que não, mas olha, tudo que é nutrição com psicologia, a gente tá pegando as 2 áreas, Sim, né, a gente tá cuidando e a gente é literalmente o que a gente ingere, né, nós exatamente, somos movidos do que a gente ingere, né, exatamente. então tá tudo aí. A agenda tá aberta, Lia, Tá para aberta, marcar tá aberta. marcar Tem, assim, tá agora final de ano tá um pouquinho cheia, né, mas para janeiro já consigo colocar, encaixar alguns atendimento e atendimentos. tudo, né. Muito bacana, gratidão, viu, o pessoal da produção aí colocou pra gente um pouquinho para Obrigada. aparecer aí a Lia para o pessoal. Quem ainda não segue, fica aí a dica, Lia ponto, né, Lia Moreira. Moreira, para estar aí acompanhando as redes sociais da Lia, e ela sempre dá dicas lá, viu, gente, porque eu acompanho, então ela sempre dá umas dicasinhas bem legais lá, Sim. equipe Saber Viver tá toda agarrada com ela. Ê, Outra agarrada com ela, eu falo que uma vez família sabe viver, entra pra família, é isso aquilo que eu te aí. falei, né. A gente participa muito, auxilia um projeto da outra, e realmente nos encantou, porque você trouxe algo que a gente nunca havia ainda ouvido falar, e o quanto que isso pode ajudar. Então se Sim, eu vou numa nutricionista, por que não ir numa psiconutricionista? Né, exatamente, um trabalho porque o muito mais trabalho completo, vai sabe. ser completo. E Lia, muitos pacientes chegam para você com esse questionamento da restrição de estar com nutricionista, vamos falar assim? Olha, nos meus primeiros atendimentos, que eu ainda não sabia como, trazer isso para o paciente, eu sentia, quando o paciente procurava psicóloga, porque no início eu atendia ou como psicóloga ou como nutricionista. Então eu sentia quando o paciente estava ali procurando a psicóloga, ele não queria saber de nutrição. E o tempo inteiro eu falei: "Olha, vamos fazer isso que vai te ajudar naquele sintoma lá, às vezes de ansiedade, de sono", e eu vinha e trazia a nutricionista para dar uma ajuda, e o paciente não queria falar sobre isso, não queria entrar na nutrição. E quando era na nutrição, ele não queria falar de Da parte das crenças, da parte crenças e tudo. psicológica. Então eu resolvi mudar. Então hoje, quando eu, falo de como é o meu atendimento, quando um paciente me procura, eu já falo: "Olha, meu trabalho é de uma psiconutricionista". Então as pessoas que ficam, elas já sabem, que vai ser um trabalho amplo e muito mais que isso, muita gente vem procurar exatamente porque une essas 2 partes. São pessoas que às vezes, querem uma nutricionista, mas têm muita dificuldade em perder peso, É, em exatamente nesse aderir. contexto, porque assim, eu levanto maior bandeira para a área nutricional, mas eu vejo uma resistência Sim, muito grande, por causa daquilo que nós comentamos, né, o engessamento do atendimento, é só passar dieta,
fazer uma balança de bioimpedância, entregar um relatório: "Olha, você vai comer isso, 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 Um isso, daqui copia e 30 cola, dias a né? gente volta". Um copia e cola, É um né, que tem Ctrl+C, muito. Ctrl+V, né. E aí fica assim: "Daqui 30 dias a gente volta", aí a Exato, gente avalia de novo. E exatamente. solta, e É, solta o paciente. Gente, eu tô falando por mim, tá. Eu faço isso. Eu já consultei com 3 nutricionistas e não volto. E exato, não volto daqui 30 dias, porque no terceiro dia eu já desisto da minha dieta. exatamente. Então, hoje é importante você falar isso, porque hoje a gente tem uma coisa que chama nutrição de precisão. Então, com o estudo, né, principalmente da epigenética, fica cada vez, mais preciso o trabalho de um nutricionista, né. Então o nutricionista hoje, que é mais completo, ele tem a epigenética já ali na sua alçada de conhecimento, porque ele faz toda a diferença. Eh, quando você pega um paciente, você faz um mapeamento genético dele, você sabe, posso falar um pouquinho o que é epigenética? Pode falar Então, tranquilo. porque tem uma frase, né, até meu professor, Luciano Bruno, ele traz muito essa frase, que genética não é destino. Hum, E até pouco tempo a gente achava que genética era destino. Então, se o meu pai tem diabetes, eu vou ter diabetes. Se né, a minha mãe ou meu pai tem obesidade, eu vou sofrer de obesidade, doenças metabólicas e assim por diante. Só que com o mapeamento genético e o estudo da epigenética, a gente entendeu que você nasce sim com uma genética que não s muda, exatamente, com aquela, né, aquele esqueminha ali, do pronto, DNA do que não DNA muda. pronto. Mas nós temos hoje a epigenética, que é a expressão dessa genética. Uhum, Então, é como se fosse, uma casa cheia de lâmpadas e, todas as lâmpadas dessa casa correspondem ao seu DNA, uhum, mas o interruptor que você vai acender ou apagar corresponde à expressão desse DNA. uhum, Então, e o que define qual o interruptor que você vai acender, ou seja, qual luz que você vai acender ou apagar? Os seus hábitos. uhum, Então, o que você come, a forma que você vive, a carga de estresse que você tem, os seus pensamentos, tudo isso pode silenciar ou ativar um gene. uhum. Então, se você, né, se quando eu recebo um paciente, por exemplo, né, que tem, na família, né, após uma anamnese, a gente entende que ele tem ali na família casos de, doenças metabólicas, né, obesidade, então a gente, através do gene, a gente confirma isso, mas com uma anamnese você já consegue chegar Sim, a essa sim. conclusão, e você entende ali vários, polimorfismo, né, que são, esses genes que estão silenciado ou ativado, e a partir desse polimorfismo você tratar exatamente ele silenciando. Então tem um polimorfismo mesmo, o FTO, ele está muito ligado à obesidade. Então quem tem um polimorfismo nesse FTO, tem grande dificuldade em perder peso. Uhum. E quando você faz um mapeamento genético, você entende isso, você consegue tomar estratégias que é específico para esse paciente, porque muitas vezes ele tem, esse polimorfismo no FTO, mas tem outros também. E isso que você está falando é muito, eu vou trazer um pouquinho para a realidade para ficar mais fácil o Sim, entendimento, né. Eu faço tratamento há 5 anos já, né, do CA mamário. E tive citocarcinoma nas 2 mamas, é um câncer de hormônio, tá, gente, pra vocês entenderem. E num processo desse tratamento, eu fui identificada exatamente com a recorrência de um lúpus, uhum, né. E eu abri uma ferida muito séria na minha mão, e aquela ferida não saía e começou a infeccionar todo o meu sistema linfático desse sim, braço. E aí eu fui para um médico, integrativo, ele era cardiologista, eu estava com uma crise de ansiedade gigante por causa disso toda hora. claro, E aí esse médico falou comigo: "Olha, você tá assim, ó, acendeu um apagador lupus ativa, então nós exato. precisamos desativá-lo para Silenciar isso ele. não vir, porque senão é uma coisa mais séria que a gente vai Sim, ter, porque a sua imunidade está lá embaixo, sim. né. E por cargas d'água, eu falo que Deus vai, Papai do céu vai arrumando esses médicos maravilhosos, e eu estava Graças a lá em Deus. Paraty, e todo mundo lá é muito fitoterápico, a medicina, né, da cidade, ela é É, muito fitoterápica lá na área de Paraty, e aí eu fui consultar com um senhor de idade aquela ferida. E aí ele identificou aquela ferida como uma doença
Autoimune. autoimune, e como eu estava em contato muito com a parte de limpeza, animais, silvestre ali, porque Uhum. eu estava sempre perto de animal silvestre, acabou que piorou, e minha imunidade lá embaixo, ativado para um lúpus, um câncer de mama, né, a gente em tratamento, então juntou-se tudo. Exato. E as pessoas me perguntam: "Mel, como assim, com todo esse histórico, você tá aí, você consegue equilibrar em primeiro Sim, momento a mente, né?" sim. E eu falo: "Gente, tudo tá aqui, tudo é na mente, tudo é na mente, E você falou tudo é exatamente. na mente". Então se você entende que você possui uma probabilidade daquilo ser desenvolvido, uma doença, que é o que nós estamos questionando aqui. E se você entende que com algumas ações você mascara, você esconde, você não ativa essa célula para adoecer, Exatamente. você consegue conviver. Olha a prova aqui, eu tô Exato. aqui, todo mundo fica: "Como assim?" Fala: "É Exatamente. só você primeiro aprender a lidar". É fácil? Não é fácil, precisa de gente do lado ajudando, tá gente, porque não é fácil. Não. E aí vai desde alimentação, a sono, a tudo, tudo, tudo no contexto, e a alimentação, fato, Claro. né. Então, com, a epigenética, você consegue identificar, mapear, né, esses polimorfismo que pode levar a uma doença autoimune, pode levar a dificuldade em ganho de massa magra. Então, tem vários polimorfismo ali que você consegue silenciar. E, ao mesmo tempo, você consegue ativar outros, né, outras expressões que vão ser protetoras ao seu organismo. Então, hoje, com a nutrição de precisão, com a biotecnologia, né, que é o estudo intenso dessas áreas, você consegue trazer para o seu paciente um resultado muito mais preciso e duradouro. E com a psicologia, né, a gente consegue, fazer, né, com que esse paciente quebre as suas crenças e transforme a sua forma de pensar, trazendo esse cuidado, esse olhar, que é o que você acabou de dizer, que tudo começa na cabeça. Se você está com uma ansiedade muito alta ou um estresse muito alto, não tem como você seguir uma estratégia alimentar, não tem como você seguir uma rotina de exercício, e aí tudo vai virando uma bola de neve. E gente, nós estamos conversando com a Lia sobre o tema da psiconutrição, né, estamos avançando aqui em tudo que ela abrange, os atendimentos dela, já citou pra gente que tem e-book aí à disposição, você que quer aprender a se cuidar neste primeiro momento, "Não, eu tô em casa, faço uns shots, faço alguma coisa", tem lá, a Lia já deixou à disposição pra gente, ela já facilitou a nossa vida. Exatamente. Já facilitou a nossa vida. E Lia, conta um pouquinho pra gente, como que foi para você profissional, principalmente nessa área que a gente enfrentou aí, né, que todos nós enfrentamos no mercado, essa pandemia, e que ainda nos assombra, né. Hoje a gente ainda escuta falar que a covid está ativa, o vírus lá fora já está de uma forma descontrolada novamente, e Sim, a gente tem pedido muito, a gente que trabalha na área de saúde, a gente fica, né, sempre atenta às informações, a gente tem pedido muito para que isso não chegue aqui até a gente novamente, né. exatamente. Foi um momento que o ser humano desconfigurou. Né, Foi. como que foi isso para você ali nos seus atendimentos? Como que você, né, conseguiu ajudar e o que que você pode dar de dica para quem ainda está nessa fase, né, desse medo que assombra mesmo? Então, foi um momento realmente, assustador para todos nós, inclusive a gente da área da saúde, né, foi uma incógnita, e agora como que vai ser, como que esse vírus, mas foi um momento também, eu acho que ele trouxe, muita introspecção e muito esse olhar do cuidado com o eu, né, com as pessoas. Tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes em terapia, que é o autoamor. Eu sinto que as pessoas, elas cuidam de todo mundo, né, cuidam do cachorro, do cachorrinho, né, do pet, aí cuida, às vezes, de um familiar, filho, mãe, marido, e as pessoas não cuidam de si, elas não olham para si. Esquecem. E eu acho que essa pandemia trouxe esse autoamor, trouxe esse autocuidado, das pessoas olhar para si e falar: "O que eu posso fazer por mim? Qual o cuidado que eu posso fazer por mim?". E foi muito bom, porque a gente conviveu
com a nossa sombra. Eu falo isso com meus Exatamente, pacientes, eu falo: "Olha, nós estamos numa fase de conviver com as nossas sombras, olhar no exatamente, espelho, a famosa terapia do espelho, olhar exato, no espelho, não sair de casa e falar: 'Meu Deus, o que que eu posso melhorar? Aonde eu vou usar o meu tempo?'". Foi um exatamente. momento realmente de introspecção conosco mesmo, mas para os seus pacientes isso abalou? Abalou muito naquele primeiro momento, né, igual eu falei, foi assustador, mas, só que trouxe essa preocupação e essa responsabilidade. Então faltava muita responsabilidade com as pessoas consigo mesmo. E depois disso, de lá para cá, eu acho que foi maravilhoso, eu acho que o mundo, da saúde, ele está muito mais engajado, as pessoas estão buscando mais isso, eu vejo as pessoas me buscando, enquanto psicóloga, enquanto nutricionista, e às vezes até as conversas de bate-papo, né, de bar, digamos assim, tá em torno da saúde, então eu acho isso muito bacana. Agora, uma dica que eu poderia dar, assim, para as pessoas em relação a essas pandemias, né, porque não acabaram, Não acabaram, eh essa é isso que a gente está mais assustado, né, exatamente. porque a gente ainda está enfrentando esse vírus e agora com essas mutações que estão vindo. Exatamente. Então, assim, o que eu falo agora, e é o que eu falaria até antes da pandemia, e o que eu vou continuar falando mesmo se essas Sim, pandemias acabarem, é das pessoas se cuidarem. A gente entra num processo inflamatório tão grande, com alimentação ruim, com estresse, com falta de sono, as pessoas não priorizam o sono, não prioriza as 8 horas de sono. Então, isso faz com que a gente, entra num processo inflamatório que são processos inflamatórios de baixo grau, que talvez não impacta tanto na sua vida, a ponto de te tirar de uma atividade, mas que aos poucos tá culminando ali todo o seu organismo. E essa inflamação, ela é a janela de entrada de um vírus, porque essa inflamação, ela se torna crônica, ela sobrecarrega todo o seu sistema imunológico e pode levar a uma doença autoimune, por exemplo, porque a doença autoimune começa com a inflamação de baixo grau, sim. né, uma das causas. Ela ainda precisa ser muito estudada, tem muita coisa por trás que não se sabe, mas uma das causas principais é uma alimentação de péssima qualidade, estresse, né, uma qualidade de sono prejudicada. E aí essa inflamação de baixo grau tá ali todo dia no seu corpo, vira uma inflamação crônica, ela né, acaba mudando o seu tecido, né, e com isso levando a uma doença autoimune. E tem doença autoimune de todos os Todos tipos. os tipos, gente, Então, assim, é todos. assustador. E depois que uma doença autoimune se instala, por exemplo, você não tem cura. Você consegue deixar ela mais silenciosa, né, com Quietinha ali, apagadinha. quietinha, apagadinha, com vários comportamentos que você podia ter feito antes. Né, e que agora tem que ser muito mais rigoroso e, às vezes, precisa ainda de medicamentos farmacológicos para poder dar Uhum. conta. Então, o que eu falaria, né, e continuo falando, cuidar da alimentação, cuidar do sono, são coisas que você faz todo dia, que você coloca na sua rotina e que vai fazer diferença a longo prazo. E quando a gente fala do cuidar do sono, nós estamos falando aí de no mínimo 8 horas ainda, pelos estudos? Exatamente, né, se a gente estiver falando de um adulto, no mínimo 8 horas de sono. Lembrando que para criança esse tempo tem que ser maior, Sim. principalmente adolescente, que aí tem que ser de 10 a 12 horas que a gente não vê acontecendo. Ah, Mas para o adulto, no mínimo 8 horas. E claro, tem a individualidade que a gente acabou de falar aqui, né, tem um um gene específico que é o clock, que ele fala sobre, o ciclo do sono, né. Então tem gente que tem deficiência nesse gene e que, às vezes o ciclo de sono dele fica totalmente alterado, e a gente entra ali silenciando e ativando outros genes para poder melhorar essa qualidade de sono. uhum. Então, né, o tempo inteiro a nutrição, a medicina de precisão vem para ajudar essas pessoas a cuidarem de si. E às vezes, gente, se você não tem acesso a um bom médico, porque infelizmente não é qualquer Não é médico hoje que qualquer um. tem todo Esse traquejo, é vamos falar assim. exato, mas na internet, você buscando no lugar certo, você tem várias informações. Tem e-books, tem livros maravilhosos que te
pode te amparar, te guiar melhor, né, para que você consiga cuidar de você mesma. E então cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar da microbiota intestinal. Chá, é tão fácil você inserir um chá no seu dia a dia. Quem não gosta de chá quente, não tem problema, faz ele, gela e toma, né, principalmente a gente que mora em lugares mais quentes, é difícil tomar um chá quente, mas faz o chá gelado. Aí tem o uso da tintura, por exemplo, nesse meu e-book da microbiota intestinal, eu trago várias receitas ali que você pode mandar na farmácia para manipular, de tinturas que você coloca ali no seu dia a dia e que vai deixar seu corpo menos inflamado. Porque sabe o que que inflama nosso corpo? Tudo. Tudo inflama, Poluição inflama, tudo. A gente hoje vive num mundo realmente inflamatório. inflamatório. Então você tem que fazer, colocar na sua rotina, coisas ali, simples atitudes que vão desinflamar, que vão potencializar seu organismo. Ah, tem um outro termo também, que hoje está sendo muito difundido, que eu acho maravilhoso, que é o biohacking. Já ouviu falar do biohacking? Ainda É não. maravilhoso o biohack, que é outra técnica que eu uso também nos meus atendimentos. O biohacking é você hackear o seu sistema biológico. Que legal. Então, como você faz isso? Através da alimentação, através da atividade física, através da meditação, do mindful eat, que é, né, você ficar 100% presente na hora da sua refeição, através de suplementação específica para cada indivíduo, né, após toda uma leitura Sim, sim. bioquímica, do mapa genético, você consegue fazer ali suplementação de vários ativos que vão potencializar. Então, é o biohacking. É você hackear o seu sistema biológico, é você potencializar. Você vai fazer uma prova e você precisa, de 100% da sua atenção, tem como você melhorar isso. Uhum. Isso é um biohacking, você vai colocar ali stacks que vão te deixar completamente concentrado né, durante o período daquela prova, que vai otimizar o que você tem. Tá aqui, tá tudo aqui guardado, vai otimizar a sua memória, vai otimizar o acesso à sua memória. Então você, por exemplo, às vezes tem dia que eu vou passar o dia em atendimento e eu preciso estar 100% presente para o meu paciente. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá e com o uso do biohacking, eu tomo, né, Já no meu café da suplementa manhã, certo. a minha suplementação certa para que o meu dia seja produtivo. Pois é, nós conversamos com a Lia. Eu tenho certeza que vocês estão aí também pipocando agora, querendo já marcar consulta, se conhecer um pouquinho mais, se amar um pouquinho, né? Que é o que a gente mais precisa desse amor próprio que ela falou aqui, que Sim. aí você consegue. Gente, existem pesquisas lá em 2002 que nós aumentamos 31,1 anos de vida a mais agora. Isso em 2002 foi pesquisado, imagina agora em 2024, né. Então nós temos no mínimo aí já catalogado que 31 anos a mais nós temos de longevidade. Mas para que ter essa longevidade? Ou por Exatamente. que ter? E como que eu vou lidar com mais 31 anos aqui nesse mundão? Então assim, se cuida, se ama, procura realmente ter qualidade de vida para que você tenha uma longevidade muito mais saudável, para que você aproveite ao máximo essa oportunidade aqui que Papai do Céu nos dá, viu. Lia, eu queria te agradecer, Obrigada. viu, imensamente pela participação, É um que prazer aula que você enorme. deixou aqui pra gente, Imagina. viu. E saiba que a gente está de portas abertas, coração aberto, seja bem-vinda que a família Saber Viver. E você que aí nos acompanhou, lembrando que toda terça e quinta tem podcast Saber Viver às 19h30, tá bom? E no sábado, às 8h45 da manhã, programa Saber Viver, tá? Na minha, na sua, na nossa TV Alterosa. Nós vamos ficando por aqui e eu aguardo vocês. Tchau, pessoal. Tchau, Lia. Tchau, Obrigada. obrigada.